Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. Eu também estou bem. Vamos a mais uma gravação. Desculpe, me deu uma tossezinha bem no início do programa já. Mas passa. É engraçado que ela sempre vem quando eu começo a falar. Um dia eu vou ter que dar uma olhada. Vamos a mais um programa do projeto Falando de Tudo. Falando de tudo que nos atinge de alguma maneira, que nos toca, que nos preocupa, que nos faz pensar, que nos anima, que nos desanima. É um pouco sobre isso que vamos falar hoje. Anima, desanima. Embora na maior parte do tempo a gente não esteja animado, nem desanimado. Mas isso acontece em todo mundo. Com alguns mais animados e alguns menos animados. E alguns que não se importam muito, que não são tão tocados assim pela realidade. Este é o programa número 12. O número 12 tem uma coisa especial. A dúzia. Vocês veem, os ovos são vendidos em dúzias. Antigamente eu ouvia muito também se falar assim, uma dúzia de laranjas. Uma dúzia de bergamotas, ou mexericas, sei lá como vocês chamam, no lugar que vocês vivem. Alguma cultura na construção da matemática como ciência se tem hoje em dia a dezena, né? Dezena como tipo uma unidade, assim, tudo é contado em dezenas, de 10 em 10. Mas já houve, pelo jeito, uma cultura que tinha uma linguagem matemática que contava de 12 em 12, uma dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias. Não é tanto que sobrevive essa contagem em dúzias. De certa maneira, em algumas coisas, foi superado pela dezena. Mas a contagem matemática foi inventada. Sim, foi criada pelo ser humano. Pela evolução da matemática, né? Então, um dia se chegou à conclusão que contar em dezenas era fácil, era organizado e se tornou uma contagem mundial. Não vamos chamar de universal, né? Porque o universo é um pouco maior do que a unidade, a humanidade. Mas se houver algum matemático aí de plantão aí ouvindo esse programa, participe dele e explique para nós de onde veio essa contagem em dúzias. 12, porque o 12 tem uma certa mítica, assim, uma dúzia. Então hoje é o programa número 12, o programa Uma Dúzia, do Falando de Tudo. Que não quero falar sobre tudo, nem em tudo, porque isso é impossível, mas de tudo que nos alcança. E surgiram temas também para a gente conversar. A preferência é que sejam temas atuais, assim, que estejam em voga, ou que sejam perceptíveis, né? Não é para ser um programa de ciências, nem um programa de curiosidades, temas um pouco maiores, mas que nos atinjam de alguma maneira. Então vamos lá. E hoje com uma temática que é um assunto que é de certa maneira do nosso cotidiano, da nossa realidade, inclusive brasileira, mas também se refere um pouco à humanidade,
todos os seres humanos há uma característica humana. Então, são como sempre 3 assuntos e mais um quarto item que seria meio de reflexão, um pouco mais ampla, um pouco mais filosófica, digamos. Embora todo o programa hoje vai ser bastante filosófico, assim, de uma visão ampla da realidade. A filosofia não é invenção, ela fala sobre a realidade, só que ela tenta ver de um jeito bem amplo, de todos os ângulos possíveis. É um tema bem humano, do comportamento humano, mas visto a partir de uma visão um pouco mais ampla, a partir a partir do ponto de vista de ser um fenômeno humano, cotidiano, mas amplo. Então, vamos lá. Os 3 temas a partir dos quais vamos refletir. Os pessimistas, aqueles que são pessimistas, que em tudo eles têm assim uma visão, não vai dar certo, etc. Os otimistas, aqueles que qualquer coisa eles dizem, vai dar certo, tem que ir adiante, porque assim vai funcionar. E os tanto faz. Façam de qualquer jeito, vamos tocar adiante, não faz diferença. 3 pontos de vista. E o quarto item de reflexão é assim uma provocação de reflexão que eu proponho. Dizer assim, não depende de fé. Não depende de você é otimista, pessimista. Não depende daquilo que você crê. Depende de ação, da sua ação. Depende de ação. Não depende de fé, de acreditar que vai dar certo ou que não vai dar certo. Depende de ação. Eu gosto muito de uma colocação do Leandro Carnal. O Leandro Carnal é um filósofo formado aqui no Rio Grande do Sul, um gaúcho. Ele se formou em história, ele é um historiador de formação, mas ele é um pensador, filósofo também, e conhece muito dos filósofos, leu muito a filosofia. Eu não sei se ele fez faculdade de filosofia, deve ter feito, mas ele, em princípio, ele é um historiador. Formado numa cidade em que eu conheço a universidade, a Unicinos, onde ele se formou. Ele é muito respeitado, não só na cidade de São Leopoldo, Unicinos, mas no Brasil inteiro. E é conhecido até no mundo. O Leandro Carnal, ele diz mais ou menos a seguinte frase sobre si. Ele diz: eu sou um pessimista, filosoficamente. Em termos filosóficos, eu sou um pessimista, aquele que sempre olha desconfiado. Não é um otimista, sempre olha tudo com confiança. No fundo, o pensamento deles é pessimista. Assim. A humanidade não é tão legal, tão criativa, tão inteligente. No fundo, ela sempre comete erros e sempre dá errado.
Não só porque um dia tudo vai desaparecer, ele é muito consciente, digamos, realista. Um dia nós vamos morrer, todos vamos morrer, a humanidade vai desaparecer do planeta, até o universo. Não tem uma saída gloriosa. Mas ele diz que, sendo pessimista filosoficamente, ele é otimista no cotidiano, na ação. Ele sempre faz tudo e imagina que a maioria queira fazer tudo para o bem. E que tem soluções boas para as coisas. Que existe isso. Embora também tenha os erros e também aqueles que procuram destruir. Mas apesar disso, na ação dele é sempre para a construção, para o bem, para a vida, para o amor, para a paz, para a abundância de vida. Ele tem uma formação cristã também, embora ele seja ateu. Embora ele seja ateu, ele tem uma, digamos, pregação, um discurso e uma ação baseada no amor revelado em Cristo. Mas ele é ateu. Entenderam a diferença? Ele é um ateu cristão, humanista. Um cristão não religioso. Ele diz isso, mas se a gente observa ele, a gente vê que ele cultiva muito esta religiosidade, esta espiritualidade. Que ele também vê em Gandhi e em outras religiões de outras culturas. Mas existem pessoas pessimistas, otimistas e as que não se importam, mas tanto faz. Vocês poderiam me perguntar, e por que não inclui aí os realistas? Eu acho que todo mundo quer, no fundo, ser realista. E acho que a maioria é realista. Pensa conscientemente, calcula a realidade conscientemente e é realista. Mas aí tem duas coisinhas. Uma, no fundo, mesmo aqueles que são realistas, na prática, às vezes, no investir de sua ação, eles às vezes, por uma coisinha para outra, eles são pessimistas, realistas ou ficam neutros, se retiram, o que também é uma posição possível, ficar neutro. Mas eu não estou falando de coisinhas pequenas, estou falando de coisas grandes. Então, tem aqueles que olham para a realidade, são realistas, no fundo esperam ser otimistas. Tem aqueles realistas que olham para a realidade e no fundo são pessimistas. Não adianta fazer porque a humanidade faz errado. Quer dizer, tem que fazer, mas vai dar no mesmo buraco, vai acabar tudo mal. E tem aqueles realistas que dizem, eu não posso me posicionar nesse assunto. Eu acho que a saída é ser realista, tá? A gente tem que ser realista. Na análise da realidade, na análise do mundo, do ser humano,
de tudo, inclusive das religiões. Tem que ser realista, pé no chão, olhar como as coisas realmente são. E eu acho que a maioria mas eu quero olhar pelo lado, digamos assim, meio doente da coisa também, né? Que ninguém escapa do lado meio doente. Tem aqueles que escapam mais do lado meio doente, mas influencia muito nos discursos políticos sobre o mundo e dos políticos, muito aquela pegada da emoção pessimista, ou muito da pegada da visão otimista, porque eu faço tudo certo, comigo tudo dá certo. Esse político me dá medo, né? Um político muito otimista consigo, com os outros ele é pessimista. E me dá muito medo, muito mais medo daqueles que dizem tanto faz. Então vamos a uma análise agora por cada um destes itens. Os pessimistas. Sabe, eu vejo que os pessimistas têm um pouquinho também, muito talvez, de uma dor interna, psicológica, emocional, na sua relação com o mundo. Às vezes já começou lá na infância. Às vezes, quando eram bebês. Talvez como bebês elas já tiveram experiências e que ficam gravadas, às vezes no inconsciente, e que por muitas vezes só um psicanalista tem acesso, um psicólogo ou um psiquiatra tem acesso a isso. Nem a própria pessoa não é consciente, estão no inconsciente ou no subconsciente, nem sei qual seria exatamente o termo certo. Mas experiências ruins que dão uma perspectiva ruim sobre o mundo, sobre a humanidade. Então, desde muito pequeninhas, estas pessoas têm uma visão ruim do mundo. Sempre dá tudo errado, porque para mim sempre deu errado. Sempre foi ruim a minha experiência com o mundo, com o que eu espero do mundo. Às vezes são pessoas que clamam por ser otimistas, mas não conseguem. Elas têm uma perspectiva ruim do futuro imediato ou futuro mais distante. São pessoas que não apostam em esperança. Elas apostam sempre na distopia. Sempre vai dar errado. Sempre vai ser ruim. Essas pessoas, elas se refletem muito nos filmes de desastre. Embora os filmes de desastre tenham a utilidade de mostrar que as coisas ruins acontecem, que podem acontecer catástrofes,
na vida das pessoas e do mundo, da sociedade? Sim, pode. E acontece. Mas são pessoas que sempre estão nesta perspectiva. As pessoas otimistas sempre estão na perspectiva de que vai acabar tudo, nós vamos todos ser liquidados, são os terremotos, são os maremotos, são cometas, astros que vão bater na Terra, vai haver uma guerra atômica. Elas sempre veem o mundo nesta perspectiva, que vai ser um desastre. Que não adianta se meter em política porque tudo é uma porcaria. São pessoas assim que é difícil de conversar com elas porque a gente motiva e elas pimba, não vai dar certo. Eu não estou falando das coisinhas pequenininhas, de que assim, vamos ganhar o jogo de futebol, joguemos bem, joguemos mal. Se o time é ruim, mas não. Se ele ganhar, aí é uma coisa não esperada. Se o time é ruim, não adianta ser pessimista no futebol, por exemplo. Ou eu vou começar esse emprego, mas vai dar errado. Ela só pensa nisso. Ela não pensa assim, pode dar certo. Porque ela já entra pensando, se eu conseguir aqui sobreviver, vai ser muito diferente. Não, é o emprego. Isso seria a posição realista, né? Mas o pessimista já não vai dar certo. O pessimista está sempre vivendo assim porque tem que viver. Porque ele acha que não vai dar certo. Que nada dá certo. Isso me cheira muito a uma dor interna das emoções, de experiências ruins. E também, sim, filosoficamente, também é aquela olha para a realidade e vê o ser humano pega um vírus ali, uma bactéria lá, cai uma coisa em cima dele, ele morre. Bom, o ser humano faz, ele mesmo fazendo as coisas certas, ele faz as coisas erradas. O Paulo dizia isso, o apóstolo Paulo, na Bíblia, diz: o bem que eu quero não faço, o mal que eu quero eu acabo fazendo. Assim, é um realismo que vê assim, o ser humano, ele quer fazer a coisa certa, mas ele acaba dando uma pitada ali do seu desamor, do seu egoísmo. Mas até ali é realismo, mas pode se tornar egoísmo. Nunca dá certo. O ser humano é ruim. O ser humano só faz porcaria. Só faz ele. Essa é a visão pessimista. Ela sim, me parece, ela cavoca a depressão, né? Não é assim? Embora os pessimistas também queiram ter momentos bons, eles acham que não vão nunca conseguir. Sempre vai ter uma coisa errada. Eles se aproximam de uma pessoa, eles se apaixonam por uma pessoa e já dizem, não vai dar certo. Sou pessimista. Mas não é assim nessas relações pequenas só que eu penso nas grandes.
Na política, por exemplo, o Brasil nunca vai dar certo. Calma. O Brasil já mudou muito para melhor. O que nós podemos dizer é que talvez nunca seja perfeito, nunca vai ser, nenhum país do mundo vai ser. Porque não existe uma perfeição. Nesse sentido, seria um pessimismo do tipo filosófico, tipo Leandro Carnal. Mas tem um pessimista que diz assim, nunca vai ser. Já de saída, nem melhora, nem vai melhorar, já diz o pessimista. Isso é só para nos enganar, etc. O pessimista sempre vê o negativo, primeiro. Primeiro e último. Ele já acha que se alguém diz que quer fazer alguma coisa, a gente já sabe que vai dar errado. É deprimente pensar assim, né? E é deprimente até estar próximo de uma pessoa assim. Contar com ela para alguma coisa, de que jeito? Tem os otimistas. Os otimistas têm um ladinho assim do religioso, do que acredita em história da carrochinha. Sempre vai dar certo. Eu vou jogar na loteria e vou ganhar. É o pessoal do pensamento positivo. Eu creio, eu penso e daí eu faço acontecer, eu atraio o bem. Isso é uma espécie de desespero, né? É a pessoa aquela que não se torna realista, de certa maneira, como o pessimista. Ela não olha a realidade. Ela olha a sua fé, digamos assim. Embora isso para mim não seja fé. Ela olha a sua fantasia. É uma fantasia. Ela fantasia com aquilo. Então ela acha que é o seu pensamento, a sua crença, que faz aquilo acontecer. E acontece, muitas vezes acontece, a pessoa coloca como objetivo ter uma casa grande com piscina. E ela trabalha, economiza, e faz tudo por aquilo, e ela diz, viu a minha fé. E o trabalho, onde é que ficou? Foi o trabalho que a fez enriquecer. Vamos chegar a este ponto. Mas, por exemplo, ela diz assim, eu vou ter fé de que um dia eu vou voar sem avião, só batendo o sovaco. Ou nem isso, vou flutuar. Pode ter pensamento positivo que quiser. Pode ser otimista o quanto quiser, não vai acontecer. Ou o Brasil vai dar certo, tenhamos a política aqui, tenhamos os políticos aqui, tenhamos... Tudo vai dar certo. Não funciona assim. Você sabe que não. Vocês sabem que a humanidade, em qualquer lugar, e também os brasileiros e brasileiras, não são perfeitos.
E tem muita gente louca que quer fazer da política um lugar só para ganhar dinheiro ou enlouquecer o país, viver em guerras, viver em agressões. Tem as pessoas nazistas que quase tomaram conta desse país, nazifascistas. Então não dá para ser positivo, porque não é assim que as coisas são, que as coisas acontecem. Essas pessoas, elas vivem esse desespero de que tudo vai dar certo e tudo tem que dar certo. São aquelas pessoas que entram numa relação, num casamento, digamos, e acham que tem que dar certo. E às vezes não dá. Pense positivo quanto quiser, se esforce quanto quiser. Às vezes não dá. Às vezes as coisas não dão certo, mas elas insistem. Elas não saem desta posição. Vai dar certo. São pessoas que se frustram muito. E às vezes não veem que se frustraram. Não é verdade. São pessoas que parecem legais, mas desviam da realidade. Com essas também é difícil conviver. Porque elas topam coisas absurdas. Sempre vai dar certo. E aí elas ficam meio assim. Elas não conseguem reagir quando as coisas começam a dar errado. Elas entram quase em desespero. E elas têm que criar uma nova fantasia. São o pessimismo, só que agora ao inverso. Elas estão no desespero do contra-pessimismo, só que elas também acabam sendo contra-realismo, contra-realistas, fantasiosos. Mesmo os realistas têm que tomar cuidado para não cair num desses extremos, porque às vezes são levados a isso. Acontece que os pessimistas já estão nos extremos. Ou é tudo vai dar errado, ou é tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar errado, porque existe muita gente agindo para o bem, para consertar o que está errado, para melhorar o mundo, as coisas. E nem tudo vai dar certo, porque as pessoas humanas têm defeitos, e porque tem gente que está trabalhando para dar errado, ou pensa em outro jeito, destrói um jeito ali. Então, na verdade, o mundo real está aqui no meio. Os pessimistas estão esperando demais, os pessimistas estão esperando de menos, os otimistas estão esperando demais. E tem os tanto faz. Esses, na verdade, são um grande grupo. Eu tenho muita dificuldade com eles. Eu disse que existe uma posição de neutralidade, e que eu respeito. Porque eu também não consigo me definir, às vezes, logo, de uma hora para outra. Isso é bom, isso é ruim. Às vezes eu tenho que ficar um tempo, muito tempo, de uma posição de dizer, tem coisinhas certas aqui, tem coisinhas certas ali. Preciso ficar
olhando esta realidade e tomando posições num certo ponto neutro, assim, estudando, ou apoiando um pouco aqui, apoiando um pouco lá e tentando encontrar um ponto realista. Essa é uma posição que eu respeito. Por um tempo, eu acho que existe um ponto em que você tem que tomar posições. Não tem jeito. Pelo menos quanto a coisas mais extremas, né? Como, por exemplo, ditadura e democracia. Não tem ponto de neutralidade. Porque uma liberta, a outra prende. Uma mata, a outra promove a vida. Para todos, todas, todos. Democracia e ditadura não tem ponto neutro. Mas em alguns assuntos, sim. Então tem que ficar um pouco... Eu não devo assumir, talvez, um extremo assim, sem pensar. É o ponto ali de pensamento. É o lugar... Muitas vezes é o ponto mais inteligente. Mas às vezes também tem que se dizer não, assim não pode, como por exemplo uma ditadura, ou quanto a desrespeitos a seres humanos, a animais, a natureza. Aí não tem ponto neutro, né? Aí é... Mas você entende o que eu quero dizer, o equilíbrio. Mas os tanto faz não é o equilíbrio. Os tanto faz, eu vou dizer para vocês o que me parece, o que eu sinto contra eles. Um pouco de raiva, porque eles são um cúmulo do egoísmo. Tanto faz, porque eu cuido só de mim mesmo. O que interessa são os meus interesses. Interessa somente a mim. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser feliz. Eu só cuido de mim. O resto, as outras pessoas, o mundo, a política, o país, a economia do país, tanto faz. Os outros que se for. Eu é que quero me preservar, garantir o meu. Interessa que na minha sopa tenha bastante carne. Interessa que eu tenha os meus desejos. O resto, tanto faz. Esta me parece a posição mais doentia, porque ela é o próprio Sísifo se olhando no espelho. Só interessa eu. E se afoga, olhando para a água, o Sísifo olhando para a água, se dizendo como eu sou lindo, como eu sou lindo. Até que ele cai no rio e se afoga. Embora ele se dá muito bem às vezes, né? Mas no rio do pensamento, no rio da humanidade, no rio da fraternidade, para esse rio ele está afogado. Esse o tanto faz. Os tanto faz, as tanto faz, tanto faz. A gente pergunta por um tanto faz assim, você ouviu as notícias, as propagandas políticas?
as propostas políticas, ele disse, para mim tanto faz, desde que eu me dê bem. A gente perguntou se ao tanto faz o que ele acha, se vai dar certo uma política, um investimento público, uma opinião, se vai dar certo ou se vai dar errado. Qual é a posição que ele toma diante disso, daquilo? Ele diz, tanto faz. Eu só quero garantir o meu. Eu vou atrás da proposta que garanta o meu. O resto, que se exploda. Com essa pessoa não tem muita paciência, para dizer a verdade nenhuma. Essa, para mim, é a posição mais ridícula e burra que existe. Se ela acredita em felicidade, ela acredita que é possível ter felicidade sozinho. Sozinha. Então, estas três visões, a pessimista, é uma visão que ela não conduz nunca a vida, ela já se entrega. Ela não pensa mais, ela não luta mais. Tem os pessimistas que lutam. O Leandro Carnal se diz assim, né? Eu sou um pessimista filosoficamente, mas sou um otimista na ação. Eu acho que no fim o ser humano não é perfeito, mas eu ajo para o bem dele. Entenderam? Pessimista na filosofia, otimista na ação. Existem os otimistas, que são são avoados, né? Meio avoados, assim. Tá assim. O motor desse carro está todo arrebentado, mas vai dar certo, a gente vai chegar lá, o time é uma porcaria, mas tudo bem. A política, o cara está querendo botar o país em guerra, mas no fim não vai ter guerra, vai dar tudo certo. O otimista também é demais, né? Também é um cego, né? E o tanto faz é aquele que você não pode contar com ele porque ele só pensa em si. Você está com ele num projeto, digamos, e aí como o projeto começa a ter erros, né? Todos os projetos humanos são assim. Se a gente fala em divinos é aquele que não erra. Aí cada um é. Mas o humano, esse que crê no divino, ele é humano, projetos, eles são sempre falíveis. E o tanto faz isso, tanto faz. Importa que eu me dê bem. É que eu não me ferre. Os outros. O tanto faz também é vira casaca, né? Se ele está no projeto com você, ele vê que o outro é um pouco melhor para ele, para seus egoísmos, o tanto faz, aí ele vai para outro projeto. E você tanto faz para ele.
No fundo, aquele outro projeto que ele se engajou porque ele acha que vai se dar bem, aqueles que estão naquele projeto, para eles, esses também tanto faz. O que interessa é o dono do tanto faz. Esse é o egoísta mor, que só pensa em si. O tanto faz não é o neutro, tá? O neutro é consciente. O tanto faz, ele só quer. Ele é o ego egoísta. Eu. Como é que você se entende nestas visões? Incluindo agora o realista, tá? Você é mais pessimista que otimista? É mais otimista que pessimista? Ou você é um tanto faz? E sabe, tem horas na vida em que a gente varia um pouquinho para lá e para cá. Eu gosto do que diz o Leandro Carnal. Eu sou um pessimista filosoficamente. Eu também vejo o quanto o ser humano, o quanto a humanidade é incompleta, cheia de defeitos. Mas eu sempre estou pronto a acreditar que a gente pode fazer coisa certa. Por isso, eu em relação aos futuros possíveis, mais próximos, e de meia, assim, médios, médio eu digo 1000 anos. Eu acredito que a humanidade pode sobreviver 1000 anos, pode até se espalhar em alguns planetas do universo e viver alguns milênios. Acho que dá. Mas também não sou um otimista, se vai dar. Não. Eu sou filosoficamente pessimista. O ser humano, ele não é perfeito, não, as coisas nunca vão ser perfeitas. Mas ele também ele sabe fazer coisas boas. E nesse sentido, na minha ação, eu sou otimista. No meu dia a dia. Pessimista, otimista. Eu gosto deste modelo. O que eu não gosto são o pessimista, o otimista e o tanto faz cruzes. Esse eu acho que ele é politicamente nojento. E no quarto ponto que eu coloco para reflexão, não depende de fé, mas de ação. O problema é que pessimista, ele não age porque ele já se sente derrotado. Ele tem fé que sempre vai dar errado. E isto não é verdade. Não acontece conforme essa fé. Porque, como eu já disse, o ser humano também sabe fazer coisas boas. Muitas coisas boas. Em todos os campos. Em todos os campos. No pensamento científico, filosófico e também na prática do bem, do amor, da integração, do cuidado com os outros seres humanos, com a natureza.
os otimistas têm fé demais na realização dos desejos, da história de carrochinha. Então foram felizes para sempre. Não depende desta fé. Não foram felizes para sempre, nem um casal. Nem a Branca de Neve e o príncipe com seu beijo mágico. Não foram felizes para sempre. Porque isso depende da ação. Se o homem se tornar um machista desgraçado, que xinga a mulher, que tortura a mulher, que é egoísta, ou se ela se tornar uma egoísta também, que só pensa em si mesmo, que explora a sua relação de casamento para seus egoísmos. Quando o casal mente um para o outro, é egoísta, não vai durar para sempre. O otimista acredita demais nas histórias de carrochinha, no pensamento positivo. Ele transforma a possibilidade que se tem na motivação numa crença em mágica. Mágica não acontece. Quando a coisa está errada no seu cerne, não pisa na realidade, quando a ação não pisa na realidade, não adianta ter fé. A fé não é crer em mágica. Só tento sempre dizer, fé é uma entrega, não é uma crença. Eu creio que vai dar certo. Isso não é fé, isso é crença. Fé é dizer assim, eu creio nesse projeto, por isso eu ajo segundo o projeto. Fé é entrega. Crença é egoísmo. E o tanto faz, bom, tanto faz, né? Mas que eu quero dizer que não depende da fé. Eu sou pessimista porque a minha fé é pessimista, porque eu não creio. Ou eu sou otimista porque eu creio que vai dar certo. Eu assim, acredito, é mágico, nós começamos e vai dar certo. Nenhum dos dois é realista. Porque nenhum dos dois fala da inteligência da ação. E da ação. Sem a ação não acontece. Não tem mágica nem para o mal, nem para o bem. Na realidade. Depende da ação. E aí você tem que usar a inteligência. Avaliar, isso é bom, isso é ruim, isso está dando certo, isso está dando errado. Então, corrigir o rumo para não dar errado, para dar certo, para ser melhor. Não depende de fé, mas de ação. Eu nem tenho fé que vai dar sempre errado. Eu nem tenho fé que vai dar sempre certo. E não sou um tanto faz porque eu ajo na realidade para que seja melhor, para que seja mais humano, para que seja mais justo. Não é assim que as coisas acontecem? Como é que você se vê aí?
eu tomo muito cuidado comigo, porque às vezes eu caio assim no pessimismo. E tenho que dizer, opa, eu tenho que ser um pouco mais positivo. Eu tenho que caminhar junto, e daí aí ir avaliando se vai dar errado. Às vezes eu me vejo caindo no otimismo, assim vai dar certo, essa proposta aí nunca dá errado. Bom, será que não devo caminhar um pouquinho, olhar um pouco mais frio? Sempre, claro, não tendo quantas coisas que são direitos humanos, que são pró-vida, nunca deixando de ter este horizonte para avaliar as coisas. Tem coisas que são negativas, eu já disse, ditaduras são sempre negativas, não tem ponto neutro. Sempre vou ser contra ditaduras, propostas nazifascistas, propostas de morte, de ódio, sempre vou ser contra. E o perigo é o estar do ponto do tanto faz. Eu não vou me meter nisso aí. Para mim, tanto faz. Não. Existe até o ponto neutro de dizer, deixa eu pensar. Mas o ponto do tanto faz não pode. Porque se todo mundo pensar assim, eles também vão dizer, você que é tanto faz, para mim também tanto faz. Você gostaria disso? Você gostaria de bater na porta do serviço de saúde da tua pessoa e você chega lá, olha, eu estou doente, eu me sinto doente, e o posto de saúde, o hospital dissesse, para mim tanto faz. Eu espero que tenha ajudado vocês e a mim a refletirmos um pouco mais. Acho que é um assunto que pode ser levantado até em termos assim de educação social, pública. Eu acho que é um assunto interessante para se ver na formação dentro das escolas, com os jovens, com as crianças, com as famílias. Porque isso faz diferença. Na realidade, eu acho, para a gente ter a cabeça mais no lugar, mais realista. Realista, olhar para o mundo como ele é, para nós como somos, para a sociedade como ela é. E avaliarmos o que é melhor fazer na nossa ação individual, social, comunitária, brasileira, política, econômica. Um grande abraço, até o próximo encontro, que deve ser daqui a 2 dias, então, segunda-feira, se tudo der certo, então, temos um novo encontro do Falando de Tudo, onde nada é tanto faz. Um beijo.